Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Dai-me sua bênção para que eu faça todas as minhas ações sob os vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante todo o dia. Amém. Em nome do Pai, Livro do Céu, volume 5, né? Aqui é o volume 5, e é o primeiro trecho. Eu só estou olhando aqui o ano que não tem aqui, mas é o primeiro trecho do volume 5. Não veio o ano. Bom, depois eu vejo direitinho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Senhor, vem em minha ajuda. Ata esta minha vontade rebelde, que quer sempre resistir contra a santa obediência, e me põe em tal estreiteza, que enquanto às vezes parece morta, então, mais do que nunca, como serpente, a sinto viva e me corrói por dentro. Por isso, me canta com novas cordas. É mais e mais. Enche-me de tua santa e adorável vontade, até transbordar fora, de maneira que minha vontade fique consumida na tua. E então poderei ter a felicidade de não lutar mais contra a santa obediência. E tu, ó santa obediência, perdoa-me, se te faço sempre a guerra, e dá-me a força para poder seguir-te em tudo, pacificamente, ainda que às vezes pareça que eu tenha toda a razão. Eu vou parar um pouquinho aqui, porque esse texto é muito longo. Vou meditar um pouquinho aqui com vocês sobre Luísa aqui. Ela está falando da dificuldade, né, de ter que viver na divina vontade, ter que cumprir a obediência, né? Ela fala assim que ata esta minha vontade rebelde, que quer sempre resistir contra a santa obediência, né? Há sempre assim, uma resistência, né, em Luísa, e muitas vezes também, ao longo da nossa vida, do nosso caminhado na divina vontade, eu acredito que nós vamos sentir essa resistência também, né? De ter que obedecer. Porque a vontade humana, ela é impregnada, ela grita muito profundamente dentro do homem, né? Dentro da alma. Então, nós vamos estar sempre lutando, assim como Luísa, né? Nessa resistência a, a fazer a obediência, né? E nós temos que fazer como Luísa mesmo, onde ela pede aqui: me põe em tal estreiteza que, enquanto às vezes parece morta, então mais do que nunca, como uma serpente, me sinto viva
e me corrói por dentro. Aí ela pede, por isso me canta com novas cordas, me amarra, né? Me prende com novas cordas. E mais, enche-me de tua santa e adorável vontade, até transbordar fora, de maneira que minha vontade fique consumida na tua. Isso que nós devemos fazer uma oração. Pegar essas palavras e fazer como uma oração e pedir a Jesus a divina vontade, que ela venha nos atar, venha nos prender, venha nos amarrar, porque para a gente não resistir à obediência, né, a obedecer, que muitas vezes nós, às vezes até sem perceber mesmo, a gente dá uma escapada da e que não podemos, né? Não podemos, mas às vezes a gente se distrai e a gente corre o risco de, de muitas vezes não cumprir a obediência, né? Porque, como eu já falei, a nossa vontade, a vontade humana, ela, ela já nasceu conosco. E vai ser uma luta contínua, um combate, né? Um combate espiritual, onde nós devemos pegar essas palavras de Luísa e fazer dela uma oração, né? Pedir a Jesus que nos encha da santa e adorável vontade dele, até transbordar fora de nós, né? Aí ela fala de maneira que a minha vontade fique consumida na tua. Então, a nossa vontade, ela deve estar, ela deve ser consumida na vontade, na divina vontade, na vontade de Deus, né? E devemos fazer dessas palavras de Luísa uma oração, para que ela nos fortaleça, para que a gente consiga, a cada passo, a cada dia, né? Ao longo do mês, ao longo do ano, que nós possamos viver essa obediência. Unida a Jesus ali, ó, sempre, né? E aí ela fala, e então poderei ter a felicidade de não lutar mais contra a santa obediência, né? Buscar força para não lutar, para nós lutarmos, né? Contra, a favor da obediência, né? A favor, né? E contra a nossa vontade humana. Matar ela a cada dia. E ela que pede perdão, perdoa-me se te faço sempre a guerra e dá-me a força para poder seguir-te em tudo, pacificamente, né? Em paz, tranquila com Jesus, ainda que às vezes pareça que eu tenha toda a razão, né? Muitas vezes parece que nós também temos muita razão, nos confundimos, mas não podemos nos confundir. Como lutar contra vós? Como neste escrever por conta do confessor? Mas bom, façamos silêncio, não façamos mais atrás e comecemos a escrever, né? Porque Luísa, ela tinha essa missão de escrever tudo que se passava com ela e com o confessor, né? E com Jesus, né? O confessor, ele tinha que dar essa obediência para Luísa, para que ela escrevesse tudo, tudo que ela viveu, tudo que acontecia, ela deveria escrever, né? Hoje nós devemos a nossa obediência a Jesus, na nossa perseverança, na leitura do livro do céu, né? Nas meditações, e também devemos escrever, e como a gente sempre está acostumado a fazer, né? Fazer a meditação, né? E relacionar os acontecimentos da sua vida e expor, né? E expor como nós fazemos nos áudios, contar o que a divina vontade está fazendo, o que está acontecendo na tua vida, né? A diferença em que a divina vontade, a diferença que ela está fazendo na vida da gente, no hoje, no agora, né? O que está acontecendo.
é tudo da vontade divina. Então nós temos que expor também, nós temos que relatar também com as nossas palavras, né? Para que outros vejam que assim como na vida de Luísa, Jesus agiu, né, de uma forma bem mais exigente, né? Na nossa também, ele vai agir, a divina vontade vai agir, né? Então, quem vive na vontade divina deve perseverar e amar esses escritos aqui, ler e meditar, trazer para sua vida e deixar a divina vontade agir, né? E essa ação nós devemos relatar, né? Falar com as nossas palavras. Então, Luísa fala, né? Não façamos mais atrasos e comecemos a escrever. Como meu passado confessor se encontrava muito ocupado, muito mais do que no curso dos anos que ele me dirigia, né? Ela está falando do antigo confessor. O confessor presente, quando não podia ele vir, vinha o confessor presente. Então, quando o antigo, né, confessor dela não podia vir, confessor do passado, né, o confessor presente vinha. Mas eu não tinha pensado jamais que deveria me encontrar nas mãos deste, né? Então ela que fala que ela não tinha pensado, né, em se encontrar nas mãos deste, sobretudo que eu estava contente com o confessor no passado, né? E nele tinha toda a minha confiança, porque ela já estava acostumada com o confessor passado, né? É como se quando a gente está acostumada com um padre, né? Ele está todos os domingos ali, na missa diária, na missa aos domingos, e você está sempre se confessando, está sempre conversando, pedindo orientações espirituais, então você acostuma. Aí chega um outro, né? Aí chega um outro. Aí você não está acostumada com ele, né? É o mesmo Jesus, é mesmo Jesus na pessoa de outro padre, mas não é o que você está acostumado, né? É mais ou menos isso aqui para a gente entender bem. Com aquele, e nele tinha toda a minha confiança. Cerca de 1 ano e meio antes de o presente fosse meu confessor. É que é meio estranha essa fala dela assim, mas dá para entender, né? Que ela fala cerca de 1 ano e meio antes, né, passado, de o presente fosse meu confessor, estando em meu habitual estado, o bendito Jesus me disse: não está contente com que meu passado confessor não se ocupasse mais de meu interior e do modo como ele concorreria com nosso Senhor sobre o meu estado, dizendo-me: quando coloco nas mãos do confessor almas vítimas, o trabalho de seu interior deve ser contínuo, né? Então, Jesus fala que quando ele coloca as almas vítimas nas mãos do confessor, o trabalho de seu interior deve ser contínuo, todos os dias, diariamente, né? Por isso, diga-lhe, ou me corresponde, diga-lhe, acho que digo-lhe. Por isso, digo-lhe, ou me corresponde, ou te coloco nas mãos de qualquer outro, né? Olha aqui que Jesus disse para Luísa, né? Ó, Luísa, ou você me corresponde, ou então te coloco nas mãos de qualquer outro, né? Porque aqui Luísa está falando da luta dela com a obediência, né? Como é para ela assim fazer a obediência, né? Assim, ela lutando, na verdade, é uma luta dela da vontade humana com a vontade divina em ter que escrever, né?
em ter que cumprir a obediência. Então ela pede para Jesus que venha atar ela, né? Que transborde a vontade dele nela. E aí, transbordando a vontade de Jesus nela ou em nós, assim ele tira dela a vontade humana, né? E ela pode cumprir, né, a obediência. Aí Jesus vai e fala para ela, olha, quando coloco nas mãos do confessor umas vítimas, o trabalho de seu interior deve ser contínuo, né? Então, o trabalho de Luiz era contínuo. Por isso, digo-lhe, ou me corresponde, ou te coloco nas mãos de qualquer outra, né? Jesus está fazendo aqui um forte alerta para Luísa, né? E eu, Senhor, que dizes, quem serão Quem será tão paciente que deverá tomar esta cruz de vir cada dia a sacrificar-se como este confessor? Ela sente como se ela fosse uma cruz, né? Uma cruz para o confessor que tem essa missão, esse dever, esse trabalho também de vir estar com Luísa todos os dias. Então, ela fala para Jesus: Nossa, Senhor, não, as pessoas não merecem essa cruz, não. De vir a cada dia a sacrificar-se como este confessor, né? Para ela é um sacrifício, para ele também. Não deixa de ser, né? É um sacrifício para o confessor ter que vir todos os dias, porque o confessor também faz parte da divina vontade, né? Faz parte de todo esse trabalho de Jesus, né? De toda essa missão, né? Realizada por Luísa. Como este confessor e Jesus dar-lhe-ei luz, nomeando o presente confessor, e virá. E eu, quão impossível é que ele tome esta cruz. E Jesus, sim, virá. E além disso, quando não me ouvir a mim, mandarei a minha mãe. E ele, que a ama, não lhe negará este favor, porque certamente não é negado a quem verdadeiramente se ama. E realmente, quem nega, né? Ele não negaria Nossa Senhora, porque os sacerdotes, eles têm um profundo amor por Nossa Senhora. E isso é recíproco, porque Nossa Senhora também, ela tem um profundo amor pelos sacerdotes, especialmente aqueles que são obedientes a Jesus, né? Aqueles que realmente vivem o verdadeiro magistério da igreja, aqueles que estão ali para ensinar as verdades da Sagrada Escritura, né? As verdades de Jesus. Aqueles que não têm medo, né? de falar, de ensinar, né? De ensinar. Porque certamente nada é negado a quem verdadeiramente se ama. No entanto, eu quero ver um pouco mais o que este faz, né? Então Jesus queria ver um pouco mais o que esse confessor faria, né? E dizer-lhe tudo o que eu disse. Quando o confessor veio, lhe contarei tudo. Mas, pobrezinho, uma nova ocupação tomada por ele impossibilitava-o a ocupar-se do meu interior. Via-se que não era sua vontade, senão a impotência. Por isso, não podia ocupar-se de mim. Então, ela conta que o confessor ele já tinha outra ocupação, né? E isso impossibilitava ele de se ocupar com ela. E parece que não era vontade dele essa outra ocupação, e sim ocupar-se dela, né? Senão a impotência, por isso, não podia ocupar-se de mim.
Quando o dizia, se empenhava mais, mas logo voltava a não cuidar de mim, como antes. Jesus bendito se levantava dele. Jesus bendito se levantava dele, né? Então Jesus saía do confessor e eu voltava a dizer ao confessor: um dia ele mesmo me mandou ao Pai presente, e eu também, com ele, abri minha alma. Este livro foi traduzido do espanhol, dizendo-lhe tudo o que tenho dito. Ele aceitou vir, e eu fiquei maravilhada de que tinha dito que sim, e dizia entre mim: tinha razão, Jesus. Mas logo cessou a maravilha. Não sei dizer como durou, apenas quanto dura uma sombra. Que rápido foge. Veio apenas 2 ou 3 dias e não se viu mais. Também como sombra fugiu, e eu continuava estando nas mãos do confessor passado, adorando as disposições de Deus. Eu estava contente. Que bom que ela estava contente com ele, que tanto sacrifício tinha feito por minha causa. Depois de ter passado cerca de outro ano, e eu sentindo uma necessidade de consciência, disse ao confessor passado, né, o antigo confessor, e disse-me: mando-te Dom Genaro, que quer dizer ao Padre presente, investindo-se de minha necessidade. Pensativa sobre uma tempestade ocorrida entre eles, Jesus repetiu: não mova as coisas. Tudo o que tenho disposto, tudo que tenho disposto eu, e tudo o que foi feito foi bem feito. Então, bem aqui, né, quando ela fala pensativa sobre uma tempestade ocorrida entre eles, não sei se entre os dois sacerdotes, né? Talvez tenha sido sei lá, uma tempestade, uma confusão, né? Como é que fala? Uma confusão não, Ai, me fugiu da cabeça agora, né? Uma palavra tão simples, mas fugiu agora da cabeça, né? Algum probleminha entre os dois, né? Pensativa sobre uma tempestade ocorrida entre eles, né? Então ela estava lá pensando, né? Nisso que aconteceu, né? Jesus repetiu: não mova as coisas, porque ela pensou, né? Não mova as coisas. Tudo que tenho disposto eu, e tudo que foi feito, foi bem feito, né? Aí agora eu pensei um pouco sobre todas essas coisas que vêm acontecendo. Às vezes acontece um desentendimento. A palavra veio, né? Às vezes acontece um desentendimento, mas muitas vezes o desentendimento que acontece, aquela contrariedade entre uma ou outra coisa, é para o bem, porque em tudo que Jesus faz, em tudo que Deus faz, ele tira sempre um bem daquilo que muitas vezes nós não enxergamos o bem, nós não enxergamos a coisa positiva, mas Deus tira sempre o bem, como por exemplo, agora nós estamos vendo, né, nas reportagens, tantas catástrofes acontecendo, né, principalmente no Nordeste, porque em cidades, né, em estados, em cidades do interior dos estados, que há muitos anos não choviam, né? Você vê hoje tudo alagado, os rios eles sobem os níveis mais altos, né? E ocupam toda a cidade fica debaixo d'água.
E aí a gente vê as pessoas morrendo, né? Quantas pessoas mortas, desaparecidas. E as pessoas perdem tudo, né? Tudo de material que tem, perde tudo, documento, roupa, eletrodomésticos, né? E quem olha com os olhos da negatividade não vê luz, não vê nada de bom, só vê coisas escuras, né? Mas Deus, de tudo isso que acontece, ele tira um bem tão grande, que só as pessoas cegas espiritualmente não verem, né? Só elas não verem. E Deus vê e quantas pessoas Deus alcança. Imagine só, com aquilo, quantas pessoas se voltam para Deus. Quantos corações não se abrem para Deus? Quantas conversões não acontecem? Às vezes é preciso acontecer uma coisa assim, feia como uma morte, né? Feia assim, porque as pessoas que não conhecem, não vivem a conversão, né? Elas acham que a vida, que esta vida aqui é tudo, né? E que o material também é tudo. Então, porque elas enxergam dessa forma, porque elas ainda não abriram o coração, não conheceram a Deus, né? Mas quantas coisas lindas, maravilhosas Deus não tira de uma situação dessa, né? Quantas pessoas que nunca tiveram, que nunca prestaram solidariedade a alguém, agora nesse momento ela vai prestar uma solidariedade, né? Vai ajudar o próximo, vai olhar mais para aquele que precisa, né? Quantas ajudas aquelas pessoas vão receber daquela cidade, né? E o povo mais simples mesmo, como eles são solidários, né? Então, Deus, ele proporciona momentos como esse, aonde o próprio homem pode se aproximar do outro, do próximo, né? E então, Deus, ele sabe tudo, então ele faz essas coisas, né? E como ele diz aqui, olha, não mova as coisas, tudo o que tenho disposto eu, e tudo o que foi feito foi bem feito, né? Por mais que a gente veja uma coisa horrível, né? Uma catástrofe horrível, mas lá tem o bem que Deus tira, né? Então nós não podemos criticar a Deus, né? Fazer comentários de Deus ou reclamar como o homem está acostumado a reclamar, como nós reclamamos, né? Dali Deus vai tirar o melhor, porque isso ele sabe muito bem fazer. Divina vontade, reina na minha vontade. Jesus, eu confio em vós.